Vamos falar de saúde. Você conhece alguém que nasceu com a chamada língua presa? Gente que fala três, sim? No recém-nascido, ela pode afetar a amamentação, gerar dificuldade na fala, na mastigação, por exemplo. Mas a boa notícia é que o problema tem solução. Uma cirurgia conhecida como frenectomia lingual. Saiba mais sobre esse procedimento no quadro Saúde Preventiva de hoje. Você já ouviu falar em anquiloglossia, mais conhecida como língua presa? Essa é uma condição que pode causar uma série de problemas. Ela ocorre na época da formação do bebê e é uma questão hereditária. Então, o que acontece? A língua, ela tem essa cordinha que as crianças gostam de falar, que na verdade é o freio lingual. E esse freio lingual, quando ele está curto, ele vai dar muitas consequências. O bebê que tem dificuldade na amamentação, que muitas vezes a mãe tem sofrimento ao amamentar, ao invés de ter prazer, e muitas vezes ocorre o desmame precoce por isso. E também o bebê pode sofrer de engasgos, pode ter refluxo, pode ter uma respiração bucal, e pode ter inclusive o torcicolo congênito, que tem a ver com a língua presa também. São diversos os desdobramentos que a língua presa pode causar. A odontopediatra explica que o quanto antes os pais conseguirem perceber, melhor. Esse foi o caso da mãe da Maria Clara, que tem apenas 1 mês e alguns dias de vida. 15 dias depois do nascimento, ela não estava ganhando peso, além de ter perdido o peso, não ganhava peso para alcançar o peso do nascimento. Procurei a pediatra, que passou a fórmula, inseriu fórmula para ela, né? A princípio eu acreditei que era eu que estava sem leite e não tinha condições de amamentar, até que chamei uma consultora de amamentação que me indicou a fono, uma avaliação com a fono, porque ela teria que ser submetida a uma cirurgia, frenectomia, porque ela não conseguia mamar em razão dessa língua presa. E agora hoje ela mama só no peito, em razão do sucesso, né, do procedimento, e o que me deixou muito tranquila, porque quando eu cheguei nesse diagnóstico, cheguei nessa situação, eu já estava muito desesperada, e hoje está tudo bem. O problema ganhou ainda mais visibilidade depois do desabafo da influencer Bruna Biancardi, ex-namorada e mãe da filha do jogador de futebol Neymar. Em um vídeo postado em sua rede social, a modelo disse que a sua filha, Mavi, teve de fazer o procedimento. Bruna ainda explicou que não tinha noção da importância de falar sobre o assunto para outras mães. Gente, uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Quando nascem e tal, depois de umas horinhas, vê que tem freio da língua, a linguinha presa e já fazem. E não é somente na vida dos pequenos que a língua presa causa danos, mas também na fase adulta. Tem muitos adultos que estão chegando para a gente agora, porque o conhecimento aumentou muito, e estão descobrindo que muitas dores que eles têm a ver com a língua presa. Então, tem vários exemplos. Por exemplo, uma mãe que veio com o bebê e, por causa do bebê, ela começou a se observar e comentou com a fisioterapeuta dela que ela tinha torcicolos todos os meses, 1 vez por mês ela tinha que tomar anti-inflamatório e já não aguentava mais. E aí descobriram que poderia ser a língua presa, fez a cirurgia, nunca mais teve problema de torcicolo. E dessa forma tem também outros casos de pacientes que têm dores crônicas, às vezes no corpo todo, musculares, dores de cabeça, dores na articulação temporomandibular, problema de refluxo, problema de respiração bucal, engasgos. A Sabrina, estudante de jornalismo de 23 anos, sabe bem e sente na pele a dificuldade, já que trabalha com a voz. E desde pequena, meus pais percebiam que tinham palavras que eu não pronunciava da forma correta. Alguns professores alertaram os meus pais, que me levaram em alguns profissionais, que disseram que primeiro eu tenho que passar pela cirurgia e depois pela sessão de fono. Muitas vezes no meu dia a dia, as pessoas não percebem, mas eu sou estudante de jornalismo, então a voz é um instrumento poderoso na minha profissão. Eu pretendo aperfeiçoá-la, né, a cada dia para poder seguir com a minha futura carreira. A odontopediatra explica que a cirurgia de frenectomia lingual é simples e a recuperação é rápida. Existe a cirurgia mais convencional, que é com lâmina ou com bisturi,
que é com sangramento. E existe hoje a cirurgia com o laser, que é assim espetacular, porque é uma cirurgia sem sangramento, sem necessidade de sutura, com um pós-operatório muito mais tranquilo e, além disso, ela é menos invasiva. Então, hoje em dia a gente faz com muito conforto. Por exemplo, a gente faz em crianças às vezes de 3, 4 anos com uma sedação leve, que é a sedação inalatória, e a criança fica super bem. Ela passa pelo cirurgia bem, ela nem sabe o que está acontecendo, e é uma sedação consciente, não é aquela que dorme. Casos mais complexos é melhor com uma sedação mais profunda. Juliana conta que o filho João, de apenas 7 anos, passou pela intervenção e a autoestima dele melhorou. A gente escolheu fazer essa frenectomia laser porque, além de ela ser muito menos invasiva, o processo de recuperação é muito melhor. Imagina que depois da cirurgia, imediatamente depois, ele já estava falando, ele estava chupando um geladinho e ele já estava indo para o processo com a fono, porque ele teve a indicação inicialmente, como todo mundo pensa, né? Só porque ele tinha aquela fala, né, com F, assim, meio que entre os dentes, mas na verdade isso estava prejudicando o sono, isso estava prejudicando o desenvolvimento orofacial, estava prejudicando inclusive o processo alimentar dele, que tinha seletividade. E hoje, além de falar muito melhor, ele também come muito melhor e ele teve uma melhora na autoestima que é impressionante. O menino garante que o procedimento não doeu nada e agora consegue falar melhor. Não doeu nada, eu saí de lá tomando chup. Agora eu consigo falar branco, preto e amarelo. João, que bacana! A gente está muito feliz de ter aprendido isso com você. Quanta coisa a gente aprendeu nessa reportagem, né? Gostei demais. Saúde preventiva é toda sexta-feira, tá? Você sabe que todo dia, às 7 horas da manhã, a gente está aqui e tem informações para a família inteira. A gente fica muito feliz.